Oi, hoje a gente vai falar sobre moda. Eu gosto de moda desde que eu tinha 6, 7 anos. Eu passava o dia inteiro no quartinho da casa que a gente morava, junto com uma máquina de costura Singer dos anos 40, que por sinal está aqui comigo hoje, fazendo roupinha de boneca. Aí eu viajava, eu fazia vestidos de noiva, eu fazia vestidos de baile, estolas, eu criava. Aos 12, 13 anos, eu fui aprender corte e costura. Aí ficou sério, aí eu comecei a fazer roupa de verdade para mim. Eu aprendi a fazer o molde, a cortar, aproveitando o tecido, a ver o fio do tecido e também a costurar. Aprendi tudo, aprendi até a forrar cintos, a forrar fivelas. Foi um curso muito legal e serviu para mim para a vida toda. Eu tive confecção um tempo, então eu aprendi bastante coisa sobre tecidos. E é sobre tecidos que eu quero falar com vocês. Por quê? Muita gente me pergunta: "Ah, eu não entendo nada de tecido. Que tecido que fica bom para fazer tal coisa? Que tecido que é esse?" Então, um pouquinho do que eu sei eu vou ensinar para vocês. Quando eu comecei a costurar, a gente ia nas casas pernambucanas ou nas lojas Buri e comprava algodão, basicamente, porque era algodão que tinha. Algodão nacional, que vinha de Minas, de Americana, das fábricas de São Paulo. Belíssimos tecidos, estampas lindas, cores muito bonitas. Tecidos que hoje eu não vi mais. Eu já procurei em lojas e as pessoas olham para mim assim, ó. Cotelê de algodão, cetim de algodão, ah, anarruga de algodão e outros tecidos que a gente não vê mais, ou muito pouco, ou então em lojas muito especializadas em São Paulo e custam bem caro. Vamos começar falando sobre as vantagens e as desvantagens de um tecido natural. Quais são as vantagens de um tecido natural? Primeiro, porque você respira muito melhor com o tecido natural, sua pele agradece, né? Tem gente que nem pode usar sintético. Outra coisa, a durabilidade. A roupa de tecido natural dura muito, dura uma vida. Tem coisa que passa de avó para mãe, para filha e tá lá. Eu já vi blusas de renda, enfeitadas de renda, entre meios de renda, de tecido linho, de linho, né, fininho, cambraia de linho, ou de cambraia de algodão, que duraram gerações. E o tecido sintético, não, a durabilidade dele é bem curta. Uma calça de linho, você usa, lava, e ela está sempre bonita. Agora, uma calça de viscolinho, ou seja lá como chamam esses tecidos modernos sintéticos, você lava umas 2, 3 vezes e ela já tem cara de coisa velha. Então, a durabilidade do tecido sintético é muito menor. Outra vantagem do tecido natural: ele é eco-friendly, ou seja, ele degrada na natureza, ele vira parte da natureza porque ele já é parte da natureza. Ele foi feito com coisas naturais. O tecido sintético não, ele vai ficar forever na natureza. É um plástico, é mais um para degradar a natureza e não se degradar junto com a natureza. Então, essa é a diferença de um tecido sintético e um tecido natural. Qual a vantagem do tecido sintético? Ele é barato. E hoje em dia tem muitas formas de tecelagem, né? Muito mais eficientes e mais baratas. Até a estamparia mudou. Hoje em dia existem tecidos que são estampados digitalmente, são os mais bonitos e os mais caros, tá? Bem, essa foi a introdução que eu dei para tecidos e eu li uma história do tecido no Google
Procurem lá, História dos Tecidos, a origem dos tecidos, muito interessante. Bacana para a gente saber da onde vieram os primeiros tecidos, que foram lã, seda e linho. Sabiam que a primeira forma de tecer foi feita como se fosse um crochê, um macramê, porque eles não tinham ainda máquinas, teares para fazer o fio, para depois fazer o tecido.